Bom, gente, vamos abrir aqui a edição de hoje do Faixa Livre, saudando do outro lado da tela, mais uma vez, o professor universitário e presidente do PSTU aqui no Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Ciro Garcia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, seguidores do Faixa Livre. É sempre uma satisfação enorme estar aqui nessa tribuna democrática, que procura analisar, né, os fatos da política, tanto nacional quanto internacional, desde o ponto de vista da nossa classe, que é a classe trabalhadora. É um grande prazer estar aqui. Prazer sempre é nosso em receber aqui, viu, Ciro? Obrigado por você estar aqui mais uma vez presente para fazer esse diálogo conosco no programa e tratar dos muitos temas importantes do cenário político nacional e internacional também, viu, Ciro? Porque o presidente Lula ele segue aí, se aproximando dos 3 anos desse terceiro mandato, em meio a um governo repleto de contradições. Eu tenho até ressaltado isso muito aqui nos últimos tempos no programa. Um governo que demonstra resultados quando o assunto é economia, enfim, a gente tem indicadores favoráveis, uma redução no quadro do desemprego, enfim, a capacidade de renda dos brasileiros vem aumentando ao longo dos últimos tempos. Há o que se exaltar em relação a esse governo, mas, por outro lado, o governo segue cedendo aos apelos, aos interesses do grande capital, à turma do Congresso Nacional, enfim, aqueles que detêm o poder político e econômico no nosso país nessa grande aliança. Tivemos aí essa recente derrota na MP 1303, que eu confesso que não foi nada de derrota. Em relação à classe trabalhadora, foi uma vitória, se a gente pode considerar os direitos da base da pirâmide. O governo atacava, essa MP que foi derrubada atacava o seguro-defeso, ampliava a fila do INSS, enfim, um cenário problemático da SMP, mas o governo preferiu exaltar ali a taxação das bets, que acabou sendo retirada, a taxação do agro, que também seria retirada do projeto que foi apresentado lá pelo relator, o deputado petista, mas enfim. Ciro, eu queria uma análise mais geral tua a respeito desse momento que o país atravessa, um governo que se aproxima dos 3 anos de mandato, de alguma forma, recuperando o apoio popular. A gente teve aquelas manifestações do último dia 21 de setembro, muito significativas, simbólicas, mas, por outro lado, a gente tem aí um cenário onde as cessões ao grande capital permanecem, né, Ciro? Não, sem dúvida. Primeiro, nós temos que partir, Anderson, da caracterização do que é o governo, né? E esse governo é um governo de unidade nacional, um governo de conciliação de classes, que está a serviço do grande capital, né? Um governo que reúne desde organizações da esquerda até, né, as organizações ligadas ao Centrão, algumas que estão aí naquela olhando o cenário eleitoral, porque hoje, na verdade, o que está em pauta são as eleições de 2026, né? O que o Lula já está fazendo, assim como não só ele e outros pretendentes, né? Campanha já para 2026, né? E esse governo é um governo que se subordina totalmente a esses interesses do grande capital, né? Então, você colocou muito bem essa questão. Havia as questões, por exemplo, a taxação das big techs, que passaria, né, de 12 para 18, já tinha caído. As taxações que atingiriam ali o agronegócio já tinham caído. Ou seja, o que mantinha na tal MP era exatamente o que você falou, eram os ataques da classe trabalhadora. Então, desse ponto de vista, você fez uma análise, do meu ponto de vista, absolutamente correta. Então, o governo, ele se coloca, né, e tenta amarrar o conjunto da esquerda nisso, que tem que ter essa unidade ampla, né, com esses setores do empresariado, tem que atender os interesses do agronegócio e tal, para poder defender a democracia, né, e derrotar no ano que vem a extrema-direita, porque o governo sempre acena com esse espantalho, né, que não é um espantalho, é dado da realidade nacional, mas coloca de uma maneira, né, essa bipolarização entre ou a democracia, que seria defendida pelo Lula, e os ataques golpistas, que seria defendido pela extrema-direita bolsonarista, né? Bom, nós estamos vendo que nessa história toda existe uma crise dessa extrema-direita, né? Porque desde as aventuras patriotas do Bananinha, lá nos Estados Unidos, né,
onde ele se orgulhava de dizer que o tarifaço do Trump foi por obra das suas articulações, né, com o governo e tal. O que tem acontecido é que isso deu uma sobrevida ao Lula, né? Essa questão, por exemplo, da defesa da soberania, ainda que o Lula não tenha feito muito mais isso em palavras do que em atitudes, porque, por exemplo, ele falou, quando o Trump estabeleceu o tarifaço, falou na questão da lei da reciprocidade, mas não se fez nenhuma retaliação, absolutamente nada em relação ao tarifaço, né? E uma pressão enorme do grande capital pela negociação, que é o que o Lula está se propondo a fazer, né? Que é o que ele está querendo fazer, e a gente pode tratar disso mais adiante. Mas eu quero pegar aqui. O Lula diz que essa aliança tem que ser feita porque não tem como se contrapor à extrema-direita, porque não tem como se apoiar na mobilização popular. Esse discurso é falacioso e as mobilizações que aconteceram no nosso país em relação à chamada PEC da blindagem, que na verdade era uma PEC da bandidagem e que foram derrotadas pelas ruas, mostra que existe sim espaço de mobilização popular aqui no nosso país. Essa poderia ser uma escolha do governo, se apoiar nas mobilizações populares para se contrapor aos interesses do grande capital, para, por exemplo, deixar de impor a lógica do arcabouço fiscal, que nada mais é que um novo teto de gastos, que impõe gastos às questões, cortes, né, nas áreas sociais, como saúde, como educação e assim por diante, e se apoiar na mobilização popular. Mas o governo não faz essa escolha. E, ao não fazer essa escolha, ele fazer essa escolha pela aliança com o grande capital, acaba sendo um governo que faz o tempo todo os interesses do grande capital. Então, é isso que a gente assiste nesse momento, mas a realidade do nosso país está demonstrando que existem caminhos alternativos. Para quem dizia que não havia espaço de mobilização popular, as ruas, no dia 21 de outubro, mostraram exatamente o contrário. E jogaram uma crise na extrema-direita, né? Porque também tem só fechando aqui, Anderson, essa ideia, é a crise que se instalou porque, os caras lá não se entendem, né? Porque para a família Bolsonaro, o Bolsonaro e sua quadrilha, a família, né, Bolsonaro, não existe candidato que não tenha o sobrenome Bolsonaro, né? E o Tarcísio, que é o grande nome aí que está sendo costurado por setores, inclusive do Capital, da Faria Lima e tal, se meteu em crises, né? Aí, tanto num primeiro momento apoiando o tarifaço, depois indo para o processo de negociação, mas cada vez mais também isolado do ponto de vista da família Bolsonaro, que é alguém da sua confiança, né? E os caras não conseguem estabelecer aí um nome de consenso e tal. Então, isso, inclusive, deu uma sobrevida para o governo Lula, que está num momento aí inclusive, de aumento, né? Na questão do seu desempenho e tal, e é essa a realidade que nós estamos vivendo no momento. Eu te confesso que eu acho que o pior problema, entre aspas, para o Tarcísio foi essa defesa que ele fez da anistia ao Bolsonaro e aos golpistas. Foi onde ele recebeu mais críticas da direita, que não tem o sangue nas mãos como a extrema-direita bolsonarista. Eu acho que a principal questão foi essa. Ciro, a grande questão é que a gente está aí há pouco menos de um ano das eleições presidenciais e o presidente Lula parece assumir de uma vez por todas essa postura, essa posição de candidato à reeleição. Andou-se falando aí da possibilidade de o Lula ter como principal plataforma de campanha a tarifa zero nos transportes públicos, enfim, você obviamente tem acompanhado essa discussão. Eu queria uma análise tua a respeito disso e, principalmente, você acha que nesse momento, há um ano, um pouco menos, das eleições presidenciais, o melhor papel, o melhor personagem para o Lula no momento é esse de candidato à reeleição? Olha, Anderson, eu acho que não, né? Porque eu acho que um dos grandes erros exatamente do PT é que cada vez mais foi se transformando num grande aparelho eleitoral, né? E quando o Lula reduz todas as questões a esse personagem de candidato 2026, tudo passa a ser um jogo para ganhar votos, né? E absolutamente nenhuma preocupação em estabelecer políticas que possam promover mudanças estruturais na realidade do nosso país.
Então, por exemplo, você falou aí da questão do sobre essa questão que você acabou de citar, né? Mas tem outras. Ele também está falando da escala 6x1, que é uma reivindicação sentida da classe trabalhadora e que eu acho muito importante, inclusive, né? É uma luta que tem que ser levada porque seria uma derrota importante que nós aplicaríamos ao capital, porque essa escala de trabalho é desumana, né? Sim. E ele levou, já como e ficou feliz da vida com isso, é a questão da isenção, né, do imposto de renda. Foi uma das poucas vitórias efetivamente econômica que ele teve, que pode dizer que, mesmo assim, apesar de não ter taxado nada, o super rico, a taxação do super rico fica só no discurso. Então, eu acho que quando ele assume essa questão de que as ações, né, que ele está se destinando são voltadas para o processo eleitoral, ele abre mão, né, da condição de ser o líder de um governo que tem respaldo em uma parcela ampla da classe trabalhadora, por isso ele se elegeu. As ruas demonstram que ele pode recorrer a elas para poder aplicar um plano de governo onde ele pudesse fazer mudanças estruturais na realidade do país, e ele se nega a fazer isso. Então, ele vai ser o candidato. E o pior de tudo não é isso, Anderson, é que as bandeiras que nós levantamos aqui agora são bandeiras que, se elas são efetivamente implementadas, implicam em conquistas, sim, para a classe trabalhadora. Mas o grande problema é que, quando você faz essa questão do ponto de vista das eleições, você coloca isso no discurso, né? Para mobilizar, para emular, para apontar levar uma ilusão, né? Mas a prática concreta para que isso aconteça não vem, porque essa prática concreta teria que contrariar os interesses da grande aliança que é o governo que ele representa. Então, na verdade, é apenas um personagem, objetivamente. É um personagem que fala uma coisa e faz outra. Como foi o discurso dele na ONU? O discurso dele na ONU foi incrível, mas não tem nada a ver com a prática dele. Você citou aí, você vai tratar no programa, a postura dele em relação à questão da flotilha, que naquele momento estava sendo atacada, zero, né? A subserviência total aos interesses de Israel, apesar de, no discurso, atacar Israel, mas manteve todos os acordos comerciais e grande parte, né, do petróleo que é enviado para Israel, 10%, vem daqui do Brasil, e ele não teve nenhuma postura com relação a isso. Então, é aquele teu negócio. Quando o cara vira um candidato, o candidato é aquele que fala, mas fala de dia e desfaz à noite, porque os grandes interesses que ele tem que preservar são com o grande capital. Na verdade, todos os discursos do Lula em fóruns internacionais são nessa lógica, né, da teoria que não se apresenta na prática. Eu tenho muito registrado isso aqui no programa ao longo dos últimos tempos. Não só esse discurso que ele fez na ONU, mas em todos os fóruns que ele vai, é muito assim. Eu acho que ficou muito marcado na ONU, eu também queria um comentário teu, Ciro, aquela fala que ele fez, uma reunião que ele teve com líderes da América do Sul, com o pessoal com os espanhóis, enfim, onde ele falou que a esquerda acaba se elegendo, defendendo os interesses da classe trabalhadora, mas quando vai atuar, dialoga muito com os interesses da burguesia, enfim, ele fez uma espécie de uma autocrítica, não sei se você lembra desse discurso que ele fez, eu queria que você comentasse essa espécie de autocrítica que o Lula fez, citando que os gestores precisariam atuar, acima de tudo, visando o interesse dos mais pobres. Como é que você avalia essa autocrítica que ele fez na ONU? Eu acho que essa autocrítica que ele faz, né, ela vem dentro dessa questão. O Lula sabe que, para ele ganhar as eleições de 2026, ele tem que ter o voto da maioria da classe trabalhadora, que é a maioria da população. E, por isso, ele passa, né, recados com relação à classe, como se, por exemplo, ele não faz mais porque ele não pode, né, porque ele está sendo impedido, né, pelo grande capital de fazer. E que também existe uma certa incompetência, né, dos seus auxiliares, dos seus ministros e tal, ao não estabelecer um diálogo, né, com aqueles setores da classe para mostrar para ele o que ele está querendo fazer, quais são suas intenções, e apesar das suas impossibilidades.
Então, na verdade, né, essa autocrítica também é uma autocrítica que não é sincera, é uma autocrítica de candidato. É aquele candidato que sabe, né, que está cometendo erros, que sabe que está no déficit, que sabe que o arcabouço fiscal está aí, né, e todos os esforços do governo são para manter o arcabouço fiscal, e que a manutenção desse arcabouço fiscal significa impor ataques à classe trabalhadora, como tem sido na questão dos cortes de verbas sociais, mas coisas que você citou aí, a questão, por exemplo, do corte do BPC, o não aumento de uma maneira mais substancial do salário mínimo e outras questões que seriam de interesse da nossa classe e que ficam subordinados aos interesses do grande capital através do arcabouço fiscal. Então, quando ele faz essa autocrítica é muito mais dentro daquela velha frase nossa, né, desde o tempo de colônia, para inglês ver, né? É uma autocrítica para inglês ver, mas não é uma autocrítica na prática. Não significa que, de fato, ele esteja disposto a abrir mão do conteúdo do seu governo, que é para atender o grande capital, e, de fato, arregaçar as mangas, se apoiar na mobilização popular e comprar um embate com o sistema capitalista para atender os interesses da classe trabalhadora e da maioria da população. Então, na verdade, é mais um discurso para ir enganando o trouxa. Essa que é a questão. Porque quem acredita que essa autocrítica é sincera, está sinceramente querendo se enganar. Porque é aquilo que nós já falamos aqui. É uma coisa que ele fala e outra coisa é o que ele faz. É isso. Lula sendo Lula, infelizmente. Ciro, eu queria uma análise tua a respeito da relação do presidente da República e desse governo com o Congresso Nacional. Eu citei ainda há pouco a MP 1303, onde o governo foi derrotado, mas, por outro lado, a gente teve vitórias. E talvez a mais simbólica seja essa relativa à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados. É sempre bom ressaltar isso. E ainda não foi analisada no Senado, mas deve ter o mesmo caminho. Muito em breve, o Senado Federal deve aprovar também essa matéria com uma votação muito expressiva. Talvez faça também a possibilidade de uma unanimidade no Senado. É um tema fundamental para a classe trabalhadora, ainda que, deixar registrado aqui, ainda que essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 não corrija a tabela do IR. A gente tem sempre ressaltado isso. Há uma defasagem enorme na tabela do imposto de renda ao longo dos últimos anos, pelo menos na última década aqui no nosso país. Aliás, já quero deixar registrado, assim que essa matéria for aprovada no Senado Federal, a gente vai conversar com o pessoal do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita, que tem feito um trabalho muito importante nesse sentido, conversado com a gente, inclusive, a respeito dessa defasagem da tabela do imposto de renda. Mas, enfim, de toda forma, foi uma vitória do governo, uma relação onde alguns partidos que compunham a base aliada têm sinalizado que vão deixar o governo, mas acabam não saindo, de fato, da administração. Caso aí do União Brasil, que queria que o Celso Sabino, ministro, saísse do governo, ele continuou, manteve ali os seus cargos em segundo escalão. Um cenário onde, daqui a pouquinho, inclusive, eu vou analisar com maior profundidade, o Lula acabou retirando cargos de figuras ligadas a parlamentares que ajudaram a derrubar essa MP 1303, enfim. Mas como é que você avalia hoje, Ciro, a relação do governo Lula com o Congresso Nacional diante da grande aliança que tenta se desfazer de alguma forma, mas aos poucos vem que a expectativa de poder segue em torno da figura do Lula para 2026 e eles querem continuar de alguma forma ao lado do presidente, que, ao tudo indica, pelo menos até aqui, deve ser reeleito, né? Então, Anderson, bom, primeiro, em relação a essa questão da vitória, né, do governo em relação à isenção de imposto de renda, nós temos que analisar que ela foi estabelecida no contexto da derrota da PEC da blindagem, né, da PEC da bandidagem, e depois da presença maciça, né, de trabalhadores e juventude nas ruas. Né? Depois das manifestações que aconteceram, o Congresso ficou muito mal na fita, a Câmara dos Deputados ficou muito mal na fita, o Senado, que ia no mesmo sentido, né, sentiu o tranco das ruas e foi obrigado a enterrar aquela bandidagem, que era uma das páginas mais vergonhosas desse Congresso Nacional, né? Mas o Congresso, para tentar melhorar a sua imagem, vota, né,
nessa questão da isenção aí do imposto de renda, que é uma vitória para o governo, mas que, como você mesmo disse, totalmente insuficiente, porque uma reforma para atender, de fato, os interesses da classe trabalhadora, a primeira coisa que ela tinha que partir é de mudar um conceito, porque trabalho não é renda. Renda é uma coisa, rentista é quem vive de renda, quem vive de rendimentos, quem vive de dividendos, quem vive do capital especulativo, isso é ter renda, né? O trabalhador não. E essa lógica, né, de tributar o trabalho é um absurdo. Então, uma reforma que realmente atendesse os interesses dos trabalhadores, a primeira coisa que tinha que fazer é isso: trabalho não é renda. Então, como você mesmo disse, ela é insuficiente, mas representa um avanço e é um trunfo eleitoral para o Lula em 2026, em seguida. Além do que, ela não taxa, de fato, os super ricos, né? Não taxa, de fato, as grandes fortunas, ou seja, não promove, de fato, justiça tributária aqui no nosso país, além de não partir desse conceito que eu coloquei anteriormente. Já a questão do Congresso é o seguinte: esse Congresso talvez seja o pior, né, sem dúvida alguma, do período de redemocratização para cá, depois que derrotamos a ditadura até hoje, é o pior, é o mais reacionário, tem um peso enorme da extrema-direita, mas é dentro daquela lógica que sempre foi do dano que se recebe, né? Essa lógica fisiológica, né? Essa lógica do nepotismo, do compadrismo, né? É dessa maneira que é feita a política aqui no nosso país, principalmente pelos partidos ligados ao Centrão, e o Centrão está sempre naquela do quem dá mais, né? O Centrão está querendo saber quem vai ser poder sempre, para estar no poder, né? E ele continuar fazendo suas negociatas, as emendas que não chegam até às suas finalidades, como está sendo denunciado agora por órgãos da grande imprensa. Bom, todas essas maracutaias de corrupção que existe endemicamente, infelizmente, aqui no nosso país, e que o Centrão é grande protagonista disso aí. O Centrão, né, num primeiro momento, estava querendo desafiar, né, achando que o governo Lula estava enfraquecido, e começar a construir desde já uma candidatura alternativa, que seria a candidatura do Tarcísio, e eu concordo com o seu comentário. Aquela coisa dele dizer que ele indultar o Bolsonaro logo como primeira medida é uma coisa que o queimou extremamente, sem dúvida alguma, né? Mas as coisas depois foram mudando. A própria questão da luta ainda que em palavras, Lula sendo Lula, né, de defesa da soberania, com o ataque do Trump, quando ele estabelece o tarifaço e mistura, né, na questão dizendo que o Bolsonaro está sendo perseguido, está sendo injustiçado, tentando interferir diretamente aqui nas instituições do nosso país. Isso também leva a uma rejeição de uma parcela ampla, inclusive do grande capital, em relação a essa postura desses patriotas de Araque, né, da extrema-direita, a dubiedade do Tarcísio. Então, esse Congresso, né, o Centrão, principalmente, começa a ficar naquela. Para onde que eu vou? Quem dá mais? E analisando as pesquisas eleitorais. E o Lula está liderando todas elas. Então, fica essa crise. Apeia, não apeia, tem setores, alguns partidos determinaram que iam sair, mas os ministros querem ficar. Então, tem toda uma crise aí. E a relação do Congresso, esse Congresso é tão nefasto que facilita muito a vida do Lula. Porque o Lula coloca a questão como se o Congresso fosse o inimigo do povo, né? Mas o Lula é um governo amigo do povo? Essa é a questão. É muito fácil para ele jogar as responsabilidades no Congresso e dizer que o Congresso é inimigo do povo, quando ele próprio, né, nas medidas que ele manda para o Congresso e que são aprovadas economicamente, como, por exemplo, foi a questão do arcabouço fiscal, são medidas para atender os interesses do grande capital. E esse Congresso, nas pautas econômicas principais do governo, ele votou com o governo. Agora, onde é que está a questão do marco temporal? Onde é que está, por exemplo, você vai conversar aqui daqui a pouco com o Ricardo Antunes, um grande abraço para o Ricardo, pessoal, meu amigo, participou da minha banca de mestrado e doutorado, eu vou estar aqui ligado aqui no seu papo com o Ricardo. Mas quando é que está a revisão da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, do novo ensino médio, né? Como eu falei, a demarcação das terras indígenas, demarcação das terras quilombolas? Nada disso o Congresso aprova e o governo se empenha para o Congresso aprovar. Em geral, quando essas pautas vão para o Congresso, o governo libera a sua bancada.
e libera a sua bancada para quê? Para ela votar contra os interesses dos setores oprimidos, dos setores da classe trabalhadora. Quando entra uma questão de classe, quando entra uma questão de opressão, o governo libera a sua bancada. Então, é muito cômodo para o governo colocar o Congresso como se fosse o bicho-papão, né? O responsável por todos os malefícios, e se isentar da sua própria responsabilidade, porque a relação do governo com esse Congresso é uma relação de promiscuidade. É um Congresso que ele se apoia, é um Congresso em que, por exemplo, quando vai a pauta econômica para defender os interesses do grande capital, ele tem o respaldo do Congresso, sim, entendeu? E ele não se empenha quando a questão é para defender, de fato, os interesses da classe trabalhadora. Ele está falando aí, na questão da 6x1, e a questão que você citou, qual foi que você citou, Anderson? Agora, zero, né? A tarifa zero. Tarifa zero. Sim, a tarifa zero, que é uma questão que é viável, né? Que, aliás, ia ser implementada em Belo Horizonte, e o grande capital se articulou através da grande imprensa, editoriais, de Globo, Estadões, e etc, 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 e os caras recuaram lá em Minas, né? Mas é óbvio que a tarifa zero é uma coisa que é totalmente factível e necessária, porque o transporte público é um bem fundamental para a classe trabalhadora. Agora, essa questão vai ficar só no discurso ou ele vai se empenhar de fato? Porque para passar nesse Congresso, só como foi a aprovação da própria isenção do imposto de renda. Passou no rastro das mobilizações populares que aconteceram contra a PEC da blindagem e contra a anistia. Porque o grande grito das ruas também não era só contra a PEC da blindagem, era sem anistia, né? Então, foi assim que se aprovou a questão da isenção do imposto de renda. Ele vai estar disposto a isso? Porque ele pode. Ele pode aprovar essas questões que são importantes que nós colocamos aqui. Mas para ele, isso significa enfrentar o grande capital, enfrentar aquele Congresso. E enfrentar aquele Congresso só se apoiando na mobilização popular. E isso esse governo não quer fazer. Então, é muito cômodo para ele fazer esse jogo de bonzinho e de malzinho. O Congresso é um malzinho e ele é um bonzinho que não pode fazer as coisas porque o Congresso não deixa. Mas, na verdade, ele é tão malzinho quanto o Congresso, só que ele tem uma outra forma, né? Que é jogar essa ilusão para a classe trabalhadora que ele tenta e não consegue. Mas, na verdade, isso é papo, porque, na verdade, ele não quer fazer, porque ele não quer enfrentar o grande capital. O mesmo discurso muito semelhante ao que usou Jair Bolsonaro, né? De dizer que o Congresso não deixava ele governar, enfim, de uma forma ou de outra, o Lula, ainda que não verbalize de maneira muito clara, ele evidencia essa lógica de que ele está limitado ali pelas ações do Congresso, quando a gente sabe muito bem que a pressão popular tem a capacidade de modificar o quadro, como a gente viu aí ao longo dessas últimas pautas que a gente tocou, enfim, a PEC da blindagem, a questão da anistia. Aliás, o tema da anistia está estacionado lá na Câmara dos Deputados, ninguém fala mais, enfim, não sei nem se isso vai, de fato, avançar aqui ao longo dos próximos tempos. Vamos aguardar. Ciro... Eles estão avançando a tal da dosimetria, né? Com um grande acordão nacional, que envolvendo, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, esse que é o maior, né? E o próprio governo. Já não sei até que ponto isso vai avançar, não, viu, Ciro? Porque já temos notícias a respeito disso há mais de 2 semanas e até agora nada foi colocado em votação lá na Câmara dos Deputados, estão fazendo articulações, dialogando, enfim, dizem que o Supremo Tribunal Federal já teria apoiado essa questão da redução das penas, mas, por enquanto, nada. Ainda não surgiu essa votação lá na Câmara dos Deputados. Vamos aguardar para ver se essa ideia da dosimetria, da redução das penas, também vai avançar na Câmara. Já, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Eu dava isso como certo, mas, diante desse cenário que está criado, não sei se isso vai avançar, não. Mas, de toda forma, Ciro, daqui a pouco eu vou ler alguns recados que estão chegando aqui dos nossos espectadores. Continuem mandando mensagens aqui, não deixe de curtir a nossa live, enfim, se engajar com o nosso programa. É importante esse apoio que vocês nos dão. Eu queria tratar, falando ainda sobre o Congresso, o Lula, ele mandou exonerar alguns indicados em cargos de segundo escalão no governo, daqueles parlamentares que votaram pela derrubada da MP 1303, entre eles o senhor Arthur Lira. Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que não compareceu à votação
dessa MP 1303, enfim, não estava lá no plenário da Câmara dos Deputados, mas foi um dos que articulou ali essa derrubada da medida provisória. Ele exonerou figuras ligadas ao Arthur Lira em segundo escalão e no Executivo, e a leitura que tem sido feita em relação a isso é de que o principal beneficiado nessa iniciativa é justamente o atual presidente da Câmara, o senhor Hugo Mota, já que ele teria o maior poder de barganha com o governo diante dessa perda de espaço do seu antecessor. Agora, a grande questão, Ciro, é que tirar cargo do Arthur Lira e, de repente, dar para o Hugo Mota é meio que trocar 6 por meia dúzia, não? Literalmente, porque eu acho que achar que o Hugo Mota não sofre, né, influência direta do Arthur Lira é não perceber, né? Eu acho que, por exemplo, grande parte das articulações que são feitas no Congresso Nacional tem o dedo direto ali do Arthur Lira ainda. O Hugo Mota, muitas vezes, nada mais é do que um garoto de recado do Arthur Lira. É claro que, apesar, pelo fato de estar investido num cargo de poder, que é de presidente da Câmara do Federal, isso lhe dá poder, né? Faz com que ele possa, eventualmente, ter as suas rusgas com Arthur Lira. Mas isso aí são coisas pontuais. Na verdade, a pauta do Congresso Nacional, o que vai ser votado, o que vai deixar de ser votado, você não tem a dúvida de que o Hugo Mota discute diretamente com o Arthur Lira, que teve importância grande no papel da eleição do Hugo Mota para presidente, né? Se o Hugo Mota é o presidente da Câmara hoje, foi com aval do próprio Arthur Lira. Então, é como você acabou de falar, é trocar 6 por meia dúzia, né? E está sempre dentro da mesma lógica, porque, na verdade, todo esse pessoal, Hugo Mota, Arthur Lira, o Centrão, eles estão dentro do mesmo espectro político, né? Dentro da mesma lógica fisiológica de defender os interesses do grande capital e os seus próprios interesses fisiológicos, né? Através das emendas que vão para os seus redutos eleitorais, né? Tanto as emendas que têm as transparentes, como essas que você não consegue identificá-las, né? Que tem toda uma batalha aí do Supremo contra elas, uma batalha, né? Meio que entre aspas, mas existe, né? Todo um questionamento da parte do Flávio Dino e tal, isso mas, objetivamente, o que acontece é que esses caras, eles têm a mesma lógica de governar. Então, eu acho que você falou tudo, né? Trocar Arthur Lira por Hugo Mota é trocar 6 por meia dúzia. E os dois, a pauta do Congresso é determinada pelos dois. O Hugo Mota não faz absolutamente nada no Congresso sem passar pelo aval do Arthur Lira. Essa é a questão. E ter a ilusão de que vai ter que existe enfrentamento entre os dois a gente acreditar em Papai Noel e outras coisas. É isso. Ciro, eu vou fazer a leitura aqui de alguns recados. O Fábio Bueno Romero Filho, dizendo aqui, a máscara está caindo, e ele continua. A questão fundamental é que nós tomamos consciência do rumo que antes vivia nas sombras por questões identitárias e ideológicas. O Dom Moura diz aqui, o Lula, ao declarar que governa para ricos e para pobres, deixa bem claro o seu compromisso com a burguesia e com a classe empresarial. E, com isso, a classe trabalhadora ficará sempre em segundo plano. E o Pedro Miguel, ele faz uma pergunta aqui, Ciro, que eu queria passar a você. Ele pergunta aqui o seguinte, Ciro Garcia escolhido, para além das críticas ao centrista Lula, quais as críticas necessárias que você entende devam ser feitas aos socialistas e à dita esquerda? Pergunta do Pedro Miguel, Ciro. Pô, Pedro, obrigado aí pela pergunta, né? E também aos comentários aí das pessoas que fizeram. Mas eu acho que, lamentavelmente, a esquerda e os socialistas, né, grande parte, né, da esquerda e dos socialistas estão no governo. Alguns diretamente no governo, como é o caso do PSOL, do PCdoB, né, e o próprio PT, né, que encabeça o governo com a figura do Lula, mas você tem também setores que estão fora do governo, que são críticos, que fazem crítica à política econômica do governo, muitas vezes, mas que apoiam o governo, dentro dessa lógica de que essa aliança é necessária para se contrapor à extrema-direita no ano que vem, para poder derrotar o fascismo, para poder derrotar os golpistas, etc, etc, etc. Eu acho que a grande falha dos socialistas e da esquerda é não se transformar, né, não criar aqui no nosso país uma oposição
ao governo Lula de esquerda, mas baseada na independência de classe, baseada na independência política, que defenda um programa de ruptura com o capitalismo, um programa que passe pela questão do fim do arcabouço fiscal, um programa que defenda essas questões sentidas que nós colocamos aqui, né? Já no programa, mas um programa que passe pela questão da reestatização das empresas que foram privatizadas e dos setores estratégicos, um programa que passe pela questão do fim da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, do novo ensino médio, ou seja, um programa que adote efetivamente a questão da demarcação das terras indígenas e quilombolas, um programa que estabeleça uma reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, para que a gente possa ter a nossa agricultura voltada para a mesa do trabalhador e não para a exportação, como faz o agronegócio, né, voltado único e exclusivamente para a exportação e para os lucros do grande capital. Então, essa é a questão. A maior crítica que eu faço hoje à esquerda e aos socialistas é não realizarem, não concretizarem aqui no nosso país uma oposição de esquerda com independência política, com independência de classe ao governo Lula, né? E estarem, a maioria delas, dentro da órbita desse governo, o que nos desarma enquanto classe trabalhadora, porque muitas vezes determinados setores da classe, né, por exemplo, o movimento sindical, muitas vezes eles estão muito mais preocupados em implementar a política econômica do governo Lula do que defender os interesses da classe trabalhadora. É como aconteceu, por exemplo, na greve da educação federal, né? No ano passado, retrasado, agora, bom, todo mundo se lembra, uma greve fortíssima, em que as direções ligadas à esquerda, né, as direções da classe, ligadas à CUT, ligadas à CTB, bom, principalmente à CUT, né, que tem um peso grande dentro do setor aí da educação federal, era muito mais um obstáculo do que um apoio para a luta dos trabalhadores. Essas lutas saíam apesar das suas direções, contra as suas direções. Então, essa é a tragédia da esquerda e do socialista, porque nós devíamos estar, né, à esquerda. Quando eu falo aqui, nós do PSTU fazemos um chamado insistente aos demais setores da esquerda e aos setores que se reivindicam socialistas a que nós adotemos uma oposição de esquerda ao governo Lula e adotemos um programa socialista revolucionário que aponte para a derrota do capital e não de conciliação com o capital. Num cenário, Ciro, onde o grande capital avança a olhos vistos, eu queria colocar mais uma questão aqui para a tua análise, porque a gente teve a notícia ontem de que a Eletrobras, privatizada no governo Bolsonaro, ela vendeu a sua participação na eletronuclear para a JIF, empresa dos irmãos Batista, por 535 milhões de reais. JIF, uma das maiores empresas do ramo de proteína animal no mundo, enfim, agora diversificando a sua participação no mercado brasileiro, os irmãos Batista, aliás, que são donos da JIF, têm um ótimo trânsito com o Palácio Planalto, com o próprio presidente Lula. Ciro, o que a gente pode dizer sobre essa venda de uma fração da eletronuclear pela Eletrobras aos irmãos Batista, eles que nunca atuaram no setor de energia, enfim, há quem diga que isso está relacionado a uma possível indicação para o Supremo Tribunal Federal, indicação que o Lula deve fazer ao longo dos próximos dias, enfim, mas eu queria uma análise tua a respeito dessa venda de ações de parte da eletronuclear pela Eletrobras à JIF. Bom, já começa do absurdo que é um setor estratégico como o setor de energia elétrica está na mão da iniciativa privada, né? Na verdade, esse foi um dos grandes crimes cometidos, inclusive, pelo governo, pelo Congresso, que foi a privatização, né, da Eletrobras, né? E agora mesmo, antes de ontem, teve um apagão, né, aliás, um incêndio lá no Paraná, que gerou um apagão que atingiu o país inteiro e eles se apressam, a ANEEL, né, que é a Agência Nacional aí de Energia Elétrica, a dizer que foram questões pontuais. Mas, na verdade, isso significa que são questões estruturais, né, que estão sendo deterioradas a partir do momento da privatização, a partir do momento que a iniciativa privada, quer seja a JBF, quem quer que seja, assuma, né, o controle desse setor, que é um setor estratégico, porque eles estão preocupados com lucro, né?
eles não estão preocupados com com a prestação de serviços a contento. E muitas vezes o lucro significa, muitas vezes, o não investimento. Ou então aquela velha história, né? Que é se apropriar do lucro e privatizar o prejuízo. Então, é pressão também para que o governo, né, faça investimentos em áreas de infraestrutura nesse setor, para que eles possam poder aumentar a exploração e aumentar a sua taxa de lucros. Mas a questão que está aí é um dos grandes problemas nossos, e que é uma coisa que a gente deve colocar na ordem do dia, que é, primeiro, a reestatização, né, das empresas de energia, né, sob controle dos trabalhadores, é claro, e colocá-las a serviço, de fato, de um projeto de soberania, e não a serviço de um setor privado, como, por exemplo, é o caso da JBF, que é frequentador do Palácio do Planalto dos governos Lula anteriores, inclusive quando foi, né, a Friboi, né, que é de propriedade deles, aí foi eleita como uma das empresas que seriam, né, a nossa carro-chefe no mundo, e etc. Todo mundo se lembra dessa discussão que foi feita em governos anteriores do Lula. Então, desde essa época que esses caras têm muito poder, isso só vai aumentando, né, o poder de um setor do grande capital, representado pelos irmãos Batista, né, e que vai aumentando a sua diversificação, né? E quando aumenta a sua diversificação, significa que vai aumentar a exploração sobre os trabalhadores, vai aumentar a deterioração na prestação de serviços, tá? E vai aumentar a conta dos contribuintes. Porque todas essas questões, quando acontece um incêndio, quando acontece qualquer coisa, né, qualquer problema, é repassado diretamente para o consumidor. Diretamente para o consumidor, né, com aval do Congresso e com aval do governo. É importante deixar isso bem claro. Quem paga a conta sempre somos nós. Quem paga a conta é o trabalhador aqui na ponta. E essa questão colocada por você só mostra a importância fundamental de que nós lutemos para que setores estratégicos, como é o caso do setor de energia, né? Não só a energia elétrica, mas a questão da Petrobras, por isso a gente defende uma Petrobras 100% estatal, sob o controle dos trabalhadores, e outros setores, né, voltado, porque tem toda essa discussão da transição energética, né, tem todo um debate que está havendo aí, mas, concretamente, a nossa luta tem que ser pela reestatização, né, dessas empresas sob o controle dos trabalhadores e colocá-las, de fato, a serviço da prestação de bons serviços a serviço da população e não a serviço do capital, do lucro do capital. É isso. Ô Ciro, o Renato Cinco, ex-vereador aqui no Rio de Janeiro, mandar um abraço para ele aqui na audiência, ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Ciro, precisamos avançar na construção de uma frente da esquerda contra a ordem para enfrentarmos a política de desmobilização em nome da governabilidade, da Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. Mensagem aqui do Renato Cinco em defesa de uma frente de esquerda contra a ordem. É por aí mesmo, né, Ciro? Eu concordo. Um abraço para o Cinco, meu grande amigo. Mas dentro dessa aí, quando eu falo, Cinco, de uma construção de uma esquerda independente, né, baseada na independência de classe, na independência política, é isso. É dentro dessa lógica. É uma frente de esquerda, né, onde aquelas organizações que reivindicam o socialismo revolucionário, né, aquelas organizações que sabem que, para serem atendidos os interesses da classe trabalhadora, só derrubando a ordem do capitalismo, né, nós temos que derrotar o capitalismo para estabelecer uma outra ordem, que é a ordem socialista, uma ordem dos trabalhadores, que são aqueles que produzem as riquezas, possam gerir as riquezas, e mais que isso, usufruir as riquezas que eles produzem, né, que estejam juntos e que adotem um programa, né, de defesa dos interesses da classe. Inclusive uma questão que é muito cara ao meu amigo Cinco, que é a questão da defesa do meio ambiente, porque existe uma incompatibilidade absoluta entre meio ambiente e capitalismo. Então, qualquer coisa que fale em capitalismo, ecocapitalismo, economia sustentável, sustentabilidade, com toda uma fraseologia que nada mais é do que enganação, porque existe uma incompatibilidade absoluta entre defesa de meio ambiente e sistema capitalista. Então, essa frente, né, que o Cinco se refere, seria isso que eu falo, uma oposição de esquerda que adote um programa como esse, que seja um programa anticapitalista, né? Inclusive na defesa
do meio ambiente, porque você, para defender o meio ambiente, você tem que derrotar o capital, e aquele conjunto de bandeiras aqui eu já me referi aqui no programa. Uhum. Ciro, eu queria partir aqui para o tema que a gente, que eu considero importantíssimo para esse nosso debate de hoje, porque o Lula ontem, ele, num evento aqui no Rio de Janeiro, ele, mais uma vez, exaltou o afeto, entre aspas, entre ele e o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, dizendo que não houve química entre eles, como disse o Donald Trump, mas que houve uma indústria petroquímica entre os líderes. Trump, uma figura que deixa claro cada vez mais os seus interesses sobre o Brasil, ele quer barrar a utilização de outras moedas que não o dólar para os negócios entre os países do BRICS, está de olho nas nossas terras raras, estabeleceu esse tarifaço contra nós, enfim, não bastasse tudo isso, o Ciro, ainda deixou claro ontem que vai tentar derrubar o governo de Nicolás Maduro na Venezuela, nossos vizinhos e parceiros, a partir de ações da CIA, em último caso até com o assassinato do presidente Nicolás Maduro. Foram informações que surgiram ontem, parte delas confirmadas pelo Trump, e outras ele ficou em silêncio, não falou nada a respeito. Mas o New York Times divulgou isso ontem, que a CIA deve empreender ações na Venezuela para tentar derrubar o Nicolás Maduro. E o Lula em silêncio, não fala nada a respeito disso. Eu queria te ouvir sobre essa relação entre os presidentes de Brasil e Estados Unidos, Ciro, especialmente à luz dessa informação que surgiu ontem, de que o Donald Trump autorizou a CIA a tentar derrubar o Nicolás Maduro. Fora qualquer tipo de divergência política, o fato é que o Trump quer tentar interceder num país soberano. Eu queria a tua análise a respeito disso. Olha só, Anderson, primeiro nós temos que entender o Trump. O Trump, na verdade, ele quer construir uma nova ordem imperialista mundial, que a velha ordem imperialista está em colapso, né? E ele, desde que assumiu, né, quando ele fez o seu lema, tornar a América grande de novo, ele demonstra uma coisa, né? Os Estados Unidos hoje é um império decadente, né? Por isso, essa tentativa de voltar a ser o que era, uma conjuntura que é distinta da conjuntura do pós-guerra, quando os Estados Unidos nadava de braçada, né, com a derrota do imperialismo europeu, né, que estava arrasado, foi reconstruído com os aportes do próprio imperialismo norte-americano. Você tinha lá a União Soviética e sua órbita, né, política, que era o leste europeu e tal, mas numa guerra fria ali, numa coexistência pacífica, né, onde, bom, você não mexe aqui, eu não mexo ali e tal, mas você não tinha nenhum imperialismo que se colocava, que se contrapunha a ele. Hoje não. Hoje você tem ele tenta construir uma nova ordem imperialista mundial, mas num cenário em que os Estados Unidos é um imperialismo, continua sendo um imperialismo hegemônico, mas decadente, e tem um imperialismo ascendente, que é a China, né? E aí, muito dessa guerra entre Estados Unidos e China se dá na área econômica. O Lenin, né, dizia que você pode fazer anexação econômica sem necessariamente fazer a anexação política. É como, por exemplo, os Estados Unidos normalmente estabelece, né, a sua dominação, através da implantação de suas empresas transnacionais, através das relações, né, de subserviência dos demais países em relação ao imperialismo norte-americano e a outros imperialistas, inclusive, mas vamos falar aqui do imperialismo norte-americano, que é o que está em questão aqui na pergunta, né? E ele quer isso, por exemplo, aqui em relação ao Brasil, né? Ele quer a anexação econômica, né? Porque o Lula, quando faz essas declarações, e é risível essa história da química, ou química petroquímica, sei lá o que, é ridículo, né? E o Lula dizer, por exemplo, que não tem porquê, o Brasil e os Estados Unidos sempre se deram bem. Sim, sempre se deram bem, porque foi dentro de uma ordem. O Brasil sempre estabeleceu uma lógica com os Estados Unidos de subserviência aos interesses do capital norte-americano. E quando isso não aconteceu, quando eles acharam que isso estava sob ameaça, eles interviram diretamente aqui para fazer anexação política, como foi, por exemplo, o golpe de 64, que foi diretamente financiado pelo Departamento de Estado norte-americano, não só aqui no nosso país, mas em vários países da América Latina, porque havia um temor dos Estados Unidos que houvesse uma nova Cuba na América Latina. E os Estados Unidos tratam a América Latina como seu quintal. Essa é a questão, como se fosse seu quintal.
Então, o Trump, em relação ao Brasil, ele está na questão na anexação econômica, né? O Lula, quando sinaliza para ele, estou cheio de graça, né, mostra que continua disposto a que o Brasil fique nesse papel de se subordinar aos interesses do grande capital norte-americano. Já em relação, né, à questão da Venezuela, ele está extrapolando da anexação econômica para a anexação política, como fez aqui, quando financiou os Estados Unidos, não o Trump, mas os Estados Unidos financiaram o golpe de 64 aqui. Então, hoje, como o governo Maduro, ainda que seja uma ditadura, né? Uma ditadura que vai contrário aos interesses do povo, mas é um país soberano, né? E que não está atendendo diretamente aos seus interesses, então você vê que tem toda uma pressão da ordem imperialista internacional, essa coisa, por exemplo, da Maria Corina ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? Que é a opositora do Maduro lá. Então você, ao mesmo tempo que tem uma pressão diplomática, né, como, por exemplo, essa questão de nominar uma mulher que é Prêmio Nobel da Paz porque faz oposição ao Maduro, né? Você tem a questão da anexação política. Ele começa a tentar efetivamente derrubar politicamente o Maduro para colocar um governo títere seu lá para estabelecer a anexação econômica de uma maneira mais tranquila. Então, esses dois conceitos eles são fundamentais, a questão da anexação econômica e da anexação política. A anexação econômica, quando você tem um governo que é dócil e subserviente, ela basta por si só. Quando você acha que o governo não está exatamente da maneira como você gostaria, né, que é o caso do Trump, dentro desse estabelecimento, dessa tentativa de ordem aí dele, ele vai tentar agora fazer a tal da anexação política, tentando derrubar diretamente o governo Maduro. E eu acho que nós, né, temos que exigir, inclusive, do governo Lula solidariedade. Por mais que eu caracterize, né, o Maduro como uma ditadura, mas o povo venezuelano é um povo que tem soberania, que tem que ter sua autodeterminação e que nós, enquanto um país, inclusive, de latino-americanos, que somos tão dominados pelos Estados Unidos quanto o povo venezuelano, temos que ser solidários à luta do povo venezuelano por soberania, mesmo que seja que nesse momento eles estejam sendo governados por um ditador. Mas uma coisa é o governo Maduro e outra coisa é a soberania do povo venezuelano que está em jogo, né? Com essas agressões imperialistas que estão sendo sofridas. Nós temos que ser extremamente solidário ao povo venezuelano e sua luta por autodeterminação e por soberania. Então, essa é a questão. E, Anderson, só para te passar rapidinho, dentro dessa questão da nova ordem imperialista, tem uma questão, né? Os Estados Unidos deu uma grande demonstração de poder agora recentemente, com essa questão da paz, né, que foi estabelecida lá na Palestina. É uma paz, né, que não tem segurança de absolutamente nada para o povo palestino, com 53% de territórios ocupados ainda pelas tropas israelenses, mas, inegavelmente, o povo palestino recebeu esse cessar-fogo com júbilo, né, porque eram 2 anos de um genocídio, de um massacre, mas nós sabemos que isso aí não é garantia de absolutamente nada. Nós sabemos que ele impôs ali uma paz que, inclusive, contrariou o próprio Netanyahu, que ele não queria parar o seu morticídio. Isso deu uma demonstração de força do Trump, mas por quê? E vou passar para você. Porque existe uma polarização. Se é verdade que existe um aumento da exploração dos países imperialistas para tentar, né, aumentar sua taxa de lucro, desde a crise que está aberta desde os anos 2000 e que não se fecha, existe também um processo de mobilizações populares enorme no mundo. Nós estamos vendo, por exemplo, nessa questão da Palestina, 2 greves gerais na Itália, mobilizações maciças em vários lugares, inclusive dentro dos próprios Estados Unidos. E por isso Trump se viu forçado a ter que tomar uma medida contrariando, inclusive, o seu aliado, que era o Netanyahu, né? E, momentaneamente, foi bem recebido, inclusive, pelo povo palestino. Mas nós tivemos, por exemplo, no Nepal, Anderson, o povo derrubou um governo através de rebelião popular. Então, nós estamos tendo lutas populares. O Equador agora está tendo lutas contra o Noboa. Para onde você olha, existe processo de luta. E nós nem podemos descartar, apesar de que aqui as coisas sempre são um grau, né, mais brasileiro de ser, mas as próprias manifestações que enterraram a PEC da bandidagem.
que mostra que existe, né, pulsando contra essa nova ordem imperialista que o Trump quer estabelecer, essa nova ordem mundial, muita resistência da classe trabalhadora e da juventude no mundo inteiro. É isso. Falar em atos, a gente teve atos pelo povo palestino, a gente teve essa semana, na última terça, se não estou enganado, um ato na Itália, no jogo entre Itália e Israel, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, lá em Udine, uma movimentação, uma mobilização enorme contra esse massacre que o povo palestino vem sofrendo ao longo dos últimos anos. Agora, esse acordo de paz construído, vamos aguardar, vamos ver até quando isso vai se manter diante desse cenário absolutamente instável que há em Gaza, né? O Estado sionista já diz que Israel não está, que diz que o Hamas não está cumprindo o acordo, falando a respeito da questão da devolução dos corpos dos prisioneiros que não foram ainda entregues ao Estado sionista. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Ciro, eu quero agradecer muito. Sim. Não, e tem denúncias, né, de que mesmo depois do cessar-fogo tem acontecido mortes, só que mais pontuais, mas que teriam acontecido já 15 assassinatos por parte de israelenses em relação aos palestinos. É uma paz instável, como você colocou, mas que aponta uma coisa, Anderson, muito importante, que é o isolamento, né, do Estado sionista no mundo inteiro, né? Essa coisa da manifestação que você falou aí, e tantas outras que aconteceram, mas nós sabemos que é uma paz totalmente instável, sem nenhuma segurança, né, nas fases posteriores, principalmente essa questão de desarmamento do Hamas. Bom, tem toda uma série de coisas aí que... Então, e a questão dos reféns mortos, né? Eles destroem a faixa de Gaza, são bilhões, a quantidade de escombros, uma coisa, e como encontrar? E querem agilidade. É uma coisa complicada isso, é mais uma justificativa para poder continuar o seu genocídio e dizer que eles é que estão com a razão. É isso. Ciro Garcia, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco mais uma vez, viu, Ciro? Obrigado pela tua participação aqui com a gente no Faixa Livre. Te desejo uma ótima quinta-feira e deixo um abraço forte. Anderson, mesmo para você, uma ótima quinta-feira, boa continuidade do programa. Um abraço para o Ricardo aí que vai entrar. Abraço para todos os seguidores aí do Faixa Livre, a galera que se comunicou conosco aí. E é uma satisfação enorme sempre estar aqui, como eu falo, nessa tribuna de luta democrática que é o Faixa Livre. Um grande abraço aí para todos. Seguimos na luta. Um abraço, Ciro. Até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com Ciro Garcia. Ciro Garcia, que é professor universitário e também presidente do PSTU aqui no Rio de Janeiro. Enfim,